Então vamos estudar, vamos fazer umas reflexões em cima de problemas, em cima de conveniências para o nosso modo de agir. A gente de vez em quando precisa refletir sobre isso, porque nós todos temos uma tendência a achar que a gente está certo. Tudo quanto é coisa que a gente faz, a gente tem segura tranquilidade que está certo. E quando a gente está errado, a gente não sabe disso. Pensa que está certo. Quando alguém discorda da gente, se a gente está certo e o outro discorda, então ele está errado. E aí a gente se ofende. No fundo, o que nós estamos querendo fazer é defender a nossa posição pessoal. Porque imagina que eu vou estar errado. Que absurdo. Eu sou eu, imagina eu errar. Só que o indivíduo não tem consciência que ele está fazendo esse raciocínio. Mas está fazendo. O indivíduo se ofende horrivelmente com discordâncias. Acha que foi injustiçado. Acha que está sendo mal entendido. Às vezes até está sendo castigado. E aí, arruma um jeito de atacar o ofensor. Vamos atacar o ofensor, porque se esse indivíduo está me acusando, é porque ele está errado. Então eu estou certo. Agora, quem é esse sujeito que está me atacando? É um idiota. Aí começou o ataque. Ataque ao ofensor. Conheço uma porção de defeitos seu, rapaz. Por que você está me olhando torto? Está me olhando torto por quê? Você está muito errado. Você também tem erros. Mesmo que eu estivesse errado, você não tinha o direito de estar falando. Então, isto é o que a gente pensa sem perceber que o outro pode estar certo. Daí a necessidade de nós, de vez em quando, seria até bom que fosse sempre. Mas se não puder ser sempre, pelo menos de vez em quando, a gente parasse para refletir sobre a possibilidade da gente estar errado. A pessoa está discutindo com a gente, e se ela estiver certa e eu errado? Então a gente tem aquela mania de querer defender a verdade. Ora, a verdade ninguém possui. O que a gente possui é um ponto de vista sobre o que aconteceu. Para mim aconteceu de tal jeito. E chama isso de verdade. Mas isso não é a verdade, isto é a nossa percepção. E essa percepção pode ser falha. Se você pingar um pouquinho de sangue do seu dedo numa plaquinha de vidro assim, e olhar com toda atenção, pode até espalhar. Faz um esfregaço assim, ó. Espalha o sangue assim na plaquinha com o vidro assim, ó. Você faz assim, ó. Espalha uma gotinha de sangue sua em cima de um vidro, assim, ó. E olha para ver se você vê. Você só vê aquela mancha de sangue lá. Aí você fala, o que você está vendo? Estou vendo mancha de sangue aqui. Ó. Você não está vendo os glóbulos vermelhos ali, não? Assim, não, estou vendo. Não tem glóbulo vermelho aí, tem uma manchinha lá, mancha assim. E qual não é a sua surpresa se você botar aquela manchinha num microscópio e focalizar o microscópio? Porque o microscópio tem que se adaptar ao olho da gente, né? A gente bota o olho lá e torce um botãozinho para buscar o foco. Aí a gente enxerga direitinho.
Quando você enxerga, você não vê aquela mancha de sangue, você vê uma porção de bolinha. Se você mudar, mexer na lâmina assim, e modificar, você vai vendo milhões de bolinhas. Milhões de bolinhas. E se você já ouviu falar que a gente tem muitas bolinhas no sangue? Assim, qualquer coisa como 4 milhões, 5 milhões de bolinhas no sangue por centímetro cúbico de sangue. Pouquinho de sangue assim, uma gotinha. Tem 5 milhões de bolinhas lá, chamadas hemácias. Como é que você não viu isso? Sem o microscópio. Quer dizer que quando você olhou sem o microscópio, você pensou que estava vendo a verdade. Mas você estava vendo só o seu ponto de vista, que depende do seu modo de olhar. Quando o outro olhou com o microscópio, ele viu outra coisa, muito diferente de você. E se na vida real for assim para todo mundo? Você olha uma coisa e vê com os seus olhos, e o outro olha para a mesma coisa e vê com os olhos dele. Vê uma outra coisa. E você fala que ele está errado? Pode ser até que ele esteja certo e você também. Porque você viu de um ângulo e ele viu de outro. Você viu com um tipo de visão e ele viu com um outro tipo de visão. Então a gente precisa de parar de duvidar do que os outros falam. A não ser quando os outros estão mentindo. E a gente nunca sabe se eles estão mentindo ou dizendo a verdade. Você já viu, aliás, tem aparecido muito na imprensa ultimamente, essas acusações, né? Acusação da polícia a um dado político, por exemplo. O político foi acusado de ter recebido ilegalmente. Tem uma opção de provas lá que mostram que ele recebeu dinheiro ilegalmente. Aí a imprensa vai lá e fala, que o senhor comenta sobre isso? Assim, sou inocente. Não fiz nada disso. Tudo que eu recebi foi declarado direitinho no tribunal eleitoral lá, nos órgãos competentes. É tudo legal. Tudo que eu fiz foi dentro da lei. 200 acusações para 200 pessoas. Todos eles falam a mesma coisa. Sou inocente. Tudo que eu declarei foi... Tudo que eu ganhei foi declarado legalmente na justiça eleitoral. E a justiça eleitoral tem provas contra todos ou quase todos. Porque quem é inocente verdadeiramente também vai falar a mesma coisa. Eu não recebi dinheiro ilegalmente. E o culpado fala, ele se esconde por trás da incapacidade que o outro tem de descobrir a verdade do que ele está falando. Se a gente tivesse um óculo capaz de ler mentiras dos outros, a gente ficava doido ao conversar com as pessoas. As pessoas mentem tanto, todo mundo mente tanto, que se tivesse um óculo capaz de botar aqui, e quando você fala, a gente vê lá na sua testa assim, isso não é verdade não, o que aconteceu mesmo é outra coisa. Aí, não dava para conversar com ninguém. Uma pessoa da sua família, da pessoa que você gosta, pessoa que não está querendo te enganar nada, não está sendo acusada de nada. Ela vai contar um caso qualquer, digamos, um negócio que aconteceu com ela o ano passado. E aí você põe o óculos, para ver, aquele óculos.
para escutar o caso. O caso quase todinho que ela conta não é igual ao que aconteceu. É muito diferente. Ela exagera, ela acrescenta e tal. Quem conta um caso, não conta do jeito que aconteceu. Conta do jeito que ela gostaria que tivesse acontecido. E agora ela conta desse jeito. Se alguém brigou com você e te ofendeu, e você vai contar o caso depois, aí você conta, ele falou isso e eu falei isso, isso, acabei com ele. Porque você quer ficar bem, né, no seu caso. Mas se for botar aquele óculos da verdade, você ia ver que o outro acabou com você, você ficou calado. Mas você não vai contar isso. Então a gente a gente aprendeu a não acreditar em ninguém. Tudo que os outros falam, a gente já sabe que é só possível aquilo que ele está contando. É possível que tenha sido isso mesmo. Mas eu não boto a mão no fogo de jeito nenhum pelo que você está falando aí. Sem nenhuma intenção de enganar. Você não está sendo acusado de nada, você conta coisas diferentes do que aconteceu. Isso é da natureza humana. Tem até uma opção de pesquisa sobre isso, mostrando como é que isso é verdade. Hoje em dia eles estão até estudando no cérebro da gente o que é que faz a gente enganar quando a gente conta um caso. Tem lá a parte do cérebro que foi acionada. Aliás, é um leitor de mentira. Porque quando se tem um aparelhinho chamado scanner cerebral, aparelho recente, hein? Muito recente, escanear o cérebro. Então eles botam os elétrodos lá e tal, e liga lá no computador, e liga lá, tal, aparece uma telinha lá do computador. E agora você vê a cabeça do indivíduo e as áreas cerebrais lá dentro. E aí você faz uma pergunta para ele, fala, lembra o ano passado, quando a sua mãe veio visitar você? Me conta sobre isso. Ele disse, era uma tarde de domingo, a minha mãe chegou. Aí você olha no cérebro dele, tem uma área lá, chamada hipocampo. Bem aqui, ó, no cérebro. Hipocampo. Que é a área da memória. Ele está lembrando mesmo. É aquela área que está acionada. Agora, tem uma outra área aqui, no pré-frontal, que é a área do raciocínio. Você fala assim, você foi ao cinema? Você falou que ia. Digamos que a esposa fala assim, marido, você foi ao cinema? Ele não foi. Mas ele fala, não, eu fui. Eu sei que filme passou. Ele já sabendo disso, ele sabe que filme que é, sabe o que acontece no filme e tal, sabe que hora que o filme começou, sabe tudo, porque ele viu, verificou antes. Aí ela fala assim, você foi ao cinema? Ele fala, fui. Lá no scanner, não é o hipocampo. Ele não está lembrando, é aqui, ó, que aparece a função cerebral no pré-frontal aqui. Ele está criando uma resposta. Então, o cérebro é aqui, ó. Criatividade é aqui. Então, esse negócio de ler os cérebros, você está falando a verdade, hoje em dia já existe esse aparelhinho. Por enquanto ele é um computador e tal, bota uma opção de elétrodo no sujeito e tal, né? Mas antigamente o controle remoto também era com um fio, né? Botava um fio aqui num aparelhinho e o fio ia lá na televisão e encostava lá, e entrava lá, e agora você clicava aqui para mudar de canal, para diminuir o volume e tal, né? Aí futuramente eles descobriram o controle sem fio, por meio do sinal eletrônico. Aí é o controle remoto sem fio. Hoje em dia tem, né? Até mouse
de computador tem sem fio, né? Teclado sem fio. Meu teclado, por exemplo, não tem fio. Comprei um teclado lá, eu boto ele aqui, tal, tiro ele de lá da mesa, boto ele no colo, vou para cá, para poder, quer dizer, e ele funciona. Como é que funciona o tal do controle sem fio? E se eles descobrirem um scanner cerebral sem fio? Não precisa botar fio nenhum na sua testa. Eu boto um controlinho aqui, ó, um tecladinho aqui assim, igual um celular. E clico aqui e falo, você foi ao cinema? Aí vai, foi, eu olho lá, ó, está o seu pré-frontal funcionando. Foi não, onde é que você foi? Ah, fui ao cinema. Ah, aí o pré-frontal acende violentamente. Dizem os espíritos que eles lá no além, está nos livros aí, eles contam, que lá os espíritos mais adiantados do que o normal, porque os normais não fazem isso não. Os espíritos mais comuns não. Mas os espíritos um pouquinho mais adiantados do que aqueles, eles têm uma capacidade, tem um scanner no olho. Ele vê se o cara está mentindo ou não. Eu não sei como que funciona. É igual um scanner, né? O que você fala, parece que ele vê o acontecimento real. Ele bate o olho assim, ó, e vê o que é que aconteceu. E pergunta para você. Aí você conta uma outra coisa. Ele fala, não foi isso que aconteceu. Estou vendo aí, ó. Tudo que a gente fez está escrito na mente da gente. Para dizer a verdade, não é escrito, não, é gravado. Se você puder olhar, você não vê uma fotografia, você vê um filme. Você viu, igual na TV, você vê o fato acontecendo. Está na gente, está escrito na gente. Quer dizer que a gente não engana a espiritualidade. Se a gente desencarnar e quiser tapear, não tem jeito, eles estão vendo. Agora, eles não usam isso para humilhar a gente, não. Eles usam para evitar ser enganados. Porque a gente chega lá com aquela panca de verdadeiro enganador, né? A gente é enganador, mas chega com panca de verdadeiro. E quer enganar. É só. Aqui você não pode enganar, porque a gente vê. Então, ou você fala direitinho o que houve, ou então não fala nada. Mas se você não falar nada, eu também já sei o que foi que aconteceu. Porque eu estou olhando aí, estou vendo. Nossa, esse além aqui é um perigo. É. Ah, quero voltar para a Terra. Assim, antes disso, você vai fazer um curso por aqui, para você adquirir umas noções mais adiantadas sobre como viver melhor. Porque senão, o que adianta você voltar lá para a Terra agora? Você é um mentiroso, cachorrão, cafajeste, sem vergonha. Chegando aqui, querendo enganar os espíritos aqui. Do jeito que você enganava todo mundo lá. Agora você quer voltar para lá para enganar outra vez? Você vai ganhar o quê lá? Então, a gente vai, bom, eu quero, eu não sei o que eu vou ganhar na Terra. Eu não estou preocupado em ganhar, estou preocupado lá em viver bem. É isso que eu estou preocupado. É viver a cada momento do jeito que eu puder, mas o que eu espero conseguir é que todo mundo me aceite bem, goste de mim, me apoie, me admire, facilite minha vida, me ajude. Essas coisas assim. É isso que eu quero. Eu chamo isso de viver bem. Agora, se para isso eu tiver que mentir um pouco, enganar e tal, tem hora que eu finjo que estou bravo, para o outro não ficar bravo. Não tem isso também? O que é isso? Estou bravo, né? Aí você
dá uma afinada. Muito comum dentro da família. Toda hora do dia acontece isso dentro de casa, né? Todo mundo vivendo do jeito que mais convém para a economia do bem-estar da gente. A gente engana descaradamente as pessoas com quem a gente convive para poder fazer valer aquilo que a gente está querendo que o outro acredite. Então, existe uma coisa chamada dignidade moral. Dignidade moral é um princípio que, se o indivíduo tiver uma dignidade moral boa, ele tem dentro dele um sensor que o impede acabou. Desliga aí um pouquinho. Então, dignidade moral, quando o indivíduo tem, ele é capaz de, sem esforço nenhum, praticar, por meio de princípios enérgicos que ele tem, praticar a verdade daquilo que aconteceu com ele, segundo o conhecimento dele. Não a verdade absoluta, mas a verdade dele. Ou seja, ele não engana. Isso é dignidade moral. O indivíduo, se tiver dignidade moral justa, ele é absolutamente correto, absolutamente idôneo, absolutamente justo. Ele não faz nada que convém fazer para ele levar resultado favorável. Ele não faz isso. Ele opera segundo o real, o que houve mesmo. Isso chama dignidade moral. Você, mas nós podemos mentir, não precisamos falar que quer dizer, vamos supor que você e o seu colega, você é normal e o outro tem dignidade moral. E vocês dois vão ao cinema. Digamos que a mãe de vocês deixou. Aí vocês vão ao cinema. Na hora que vocês voltam, você fala assim, vamos entrar ali no bar e jogar um bilharzinho? É uma meia hora. Aí o outro fala assim, olha, nós fomos ao cinema, o cinema acabou a tal hora, nós temos que chegar em casa, porque a mãe está lá esperando a gente e calculando que a gente vai chegar agora. E não autorizou a gente a ir jogar bilhar. Então não vamos jogar não, vamos embora para casa. Ele disse, não, vamos lá, ela não vai descobrir não. Se ela perguntar, ela fala, não, o filme atrasou um pouquinho, meia hora mais, meia hora menos, mãe nenhuma vai preocupar, brigar com a gente. É assim, não, nós não podemos fazer isso, porque é errado. Mas ninguém vai saber, rapaz. Quem que vai saber? Assim, eu e você vamos saber. Não podemos fazer. Isto é dignidade moral. Agora vamos ver quem é que tem isso aqui no mundo. Entre nós aqui nessa sala, vamos ver quem é que tem. Não vou perguntar nada, hein? Só vou falar. Vamos ver quem é que tem. Bom, todo mundo tem. Ninguém é 0%. Agora, ninguém é 100% também. Concorda? Porque se fosse 100% em dignidade, você já tinha virtude de anjo. E ninguém tem virtude de anjo. Nenhuma virtude do mundo nós temos 100%. Para dizer a verdade, na virtude onde a gente é mais bem sucedido, a gente não tem nem 50%. A gente tem por volta. Os 45, 42, 48. Quer dizer, isso quando a gente é muito bem sucedido numa dada virtude. Nós não estamos no meio do caminho das virtudes. Excepcionalmente, pode ser que alguém esteja com 51, 53, 55, assim, de uma dada virtude. Quer dizer, passou do... Aí um devia ter chamado virtuoso.
Virtuoso, sim, relativamente ao normal. Mas ele também não está muito acima do meio do caminho, não. Então, você com 50%, vamos arredondar e dizer que nós temos 50% de dignidade moral. Quer dizer que nós temos outros 50% de capacidade de enganar. Certo? Que é a indignidade moral. Então, numa porção de procedimentos, a gente age perfeitamente digno. E em alguns, a gente age perfeitamente indigno. Por exemplo, quando eu era garotinho que eu falo é 4 anos, 5 anos, 6 anos. O que eu vou contar está tudo dentro dessa faixa aí, porque nós morávamos num lugar e quando nós mudamos de lá eu tinha 6 anos. Quer dizer que tudo o que aconteceu lá e eu lembro, eu tinha menos de 6 anos. E eu lembro muita coisa que aconteceu lá naquele lugar. Muita coisa. Ou seja, eu lembro bem do que aconteceu aos meus 4 anos de idade. Uma porção de coisa. Que é tudo que aconteceu lá. Bem, então, o meu pai e minha mãe, lá era um sítio bem longe da cidade. Muito, lá no sertão de Minas. Quando eu tinha 4 anos, 6 anos, quer dizer que tem quase 80 anos esse trem, né? Atrás. Você não era nem pé de couve ainda. Quer dizer que não tinha nem sonhado em nascer espírito aqui na Terra. Mas eu já estava lá. Então, lá era um sítio de exploração de minério. Meu pai, a região lá era mineral. Dava um minério chamado mica. Biotita. Já viram falar em mica? Tem 3 tipos de mica. Biotita, malaquita e lepidolita. Nunca viram falar isso? Já viram falar? Pois é. A biotita é essa mais comum, essa que tem no ferro elétrico, aquela lâmina de mica lá, que lá chama biotita. É mica. E meu pai explorava o terreno lá tirando mica. Era de pedra lá, tudo pedra. Tirava da pedra. É cristal de biotita, é um minério, um mineral. Biotita é o minério. Então, e dava dinheiro aquele negócio. Tanto que meu pai ficou rico com aquilo. Ele foi para lá pobre, em 2 anos tinha até campo de aviação lá. Que ele fez. Não chegou a pousar avião lá, porque ele até tinha comprado avião. Mas vendeu o sítio. Vendeu a galinha dos ovos de ouro. Bom, mas meu pai tinha mais de 200 empregados lá. Entre os que tiravam mica lá da terra, os que transportavam lombo de animais, e tinha o pessoal que beneficiava a mica nas oficinas. Tinha 3 oficinas, cada uma com mais de 40 pessoas trabalhando, bem feito lá, beneficiando mica e tal. E era aquele mundo de gente lá, e nós morávamos ali. E eu circulava lá, eu tinha 4 anos, 5 anos por aí. Então, e para viajar de lá para a cidade era de cavalo. Né? A gente viajava. Era longe, era um dia inteiro de viagem de cavalo, até chegar no arraialzinho mais próximo. E lá podia pegar carro, caminhão. Só caminhão que passava. Naquele tempo não tinha automóvel, não. Era caminhão, 1930 e tanto, né? 38, 39, por aí. Então, o meu pai constantemente ia para lá, para a cidade.
de lá daquele realzinho, chegava na cidade grande, que era Governador Valadares. E lá era grande, né? Uma cidade que nem Rio Preto, assim. E aí vendia mica, voltava, comprava bens e tal, tal. E tinha tropas de burro, né? Que viajavam constantemente, transportando mica e levando material e tal. Quer dizer, a comunicação era feita. E meu pai constantemente viajava para a cidade, ficava lá muitos dias, depois voltava. E meu pai detestava todo tipo de jogo. Quando meu pai estava presente, ninguém jogava nada. Mas quando meu pai viajava, a minha mãe gostava de jogar baralho. Jogar truco. Então, e a minha mãe jogava truco com os homens lá, os empregados lá, né? Aquelas mesas de truco. Aliás, tinha truco de 3 parceiros, né? Chamava douradinha. É o truco mesmo, mas é com 3 parceiros. E eu fiquei craque naquilo, vendo também. Eu ficava lá olhando aquele negócio. Bom, como meu pai não gostava, e quando meu pai viajava, minha mãe juntava o pessoal e ferrava no truque toda noite, né? Tinha lá jogo. E era, meu pai não gostava, não sei porquê, porque é um jogo inocente, um jogo não mata, não tem diversão nenhuma. O que tem em jogar, né? Então era que minha mãe jogava. Agora, minha mãe jogava, e minha mãe era séria. E no jogo, eu não sei como é que ela jogava, sabe? Porque no truco é um jogo de blefe, né? Você recebe as cartas, é o pôquer brasileiro, né? Com outras sequências de valores, mas é o mesmo pôquer, né? Então, você recebe as cartas e cada um joga uma carta, o outro joga, o outro joga. Aquele que tiver a carta maior, ganhou a primeira vaza. Agora vem a segunda vaza. Um joga, outro joga, outro joga. O que tiver a carta maior, ganhou. Se quem ganhou a segunda vaza é o mesmo que ganhou a primeira, então aquela mão acabou porque o sujeito ganhou. Tá certo? Bem, e quem ganha é quem tem carta maior. Agora, eu posso ter carta maior ou fingir que tenho carta maior. De modo que eu jogo a minha carta, o outro joga a dele, e o terceiro, ao invés de jogar, ele fala truco. Quando o sujeito fala truco, significa que a partida está interrompida e agora, se continuar, o preço da perda fica sendo o dobro. Ou seja, o ganho é o dobro, né? Então eu falo truco. Se eu perder, eu perco o dobro, porque eu não posso blefar e ser capturado. Agora, se eu blefar e você ficar com medo de eu ganhar, você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, eu ganho mesmo que tenha a carta pior, porque você fugiu. Daí a graça do jogo. Quer dizer que ao trucar, todo mundo agora vai ver se foge ou se aceita. Se aceita, eu tenho que provar que eu tenho carta melhor mesmo. Se eu não tiver, eu perco o dobro do que eu perderia. Se eu tiver, eu ganho o dobro do que eu ganharia. Bom, esse é o truque. E a minha mãe era medrosa, né? Ela sabia o jogo, gostava de jogar, mas ela não trucava em falso de jeito nenhum, sabe? Porque ela não sabia fazer isso. Então, quando chegava na vez dela, se ela falava truco, todo mundo fugia imediatamente, que ela devia estar com a carta máxima. Era raríssimo. Ela só trucava na segunda mão com a primeira já feita. Aí ela trucava. Não tem possibilidade dela perder. Se o indivíduo aceitar, ela ganha. Então, quando ela trucava, ninguém... Esse truco é um jogo parecido com a vida da gente diária, sabe? Toda hora a gente está trucando com os outros. Se eles aceitarem, e a gente não puder pagar, a gente é capturado numa mentira. Se não aceitarem, as pessoas fogem e o blefador levou vantagem. Então, esse tipo de
eu contei isso para citar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, dentro deste exemplo, só deste exemplo, dentro deste exemplo, eu quero contar duas coisas ligadas com a minha mãe. Dentro desse exemplo, a minha mãe não blefava. A dignidade moral dela, neste exemplo, não quer dizer em tudo mais, não, senão ela vira santa, né? É desse exemplo aí. Neste exemplo aí. Dentro desse exemplo, ela tinha uma dignidade moral elevada. Quando ela trucava, por causa da dignidade dela, ninguém, se o indivíduo não tivesse carta, ele não podia blefar. E aceitar e aumentar a aposta, igual faz no poker, né? Você diz assim, eu aposto 50 mil, é igual a truco. Aí você ou paga ou foge. Se você não quer perder, você foge, perde só o que você já pagou até agora ali. Agora, se você aceitar, a partida continua, eu tenho que provar que eu tenho carta maior. Se você falar aceito e aumento, aí é você que blefou. Ou não, mas você trucou também. Né? Eu aumento para 100 mil. Aí eu posso, isso é no poker já, né? Eu posso aceitar e ficar como está, ou então eu blefar outra vez, fazer aumento para 200 mil. Aí você pode fugir de medo, porque está ficando muito alta a aposta. Ou então aceitar e a gente vai pagar. Ou então você ainda pode blefar outra vez e falar, vamos aumento para 300 mil. Então, isso aí é o jogo do blefe. O bom jogador é aquele que blefa bem, ou aquele que mente bem. O indivíduo com dignidade moral não pode jogar poker, porque ele não sabe enganar. A minha mãe não podia jogar truque. Assim, é o truco, não é truque, não, é truco. Ela não podia jogar porque ela não blefava. Hein? O ganho mais indigno. Ganho mais indigno. Bom, isso é uma coisa. Agora, o outro exemplo que eu queria dar é o seguinte. Eu tinha aí uns 4, 5 anos e criança engana, adulto não engana. A minha mãe não engana por causa da dignidade moral. Mas a minha mãe chegou perto de mim e falou assim, olha, o seu pai não gosta que a gente joga, então você não conta nada para ele não. Se ele perguntar se a gente joga aqui quando ele sai, você fala, não joga não, nunca vi. Você fala desse jeito. Ou seja, a minha mãe estava me dizendo, com toda a inocência, que em certas ocasiões a gente pode mentir. Agora me fala se a sua mãe nunca fez qualquer coisa parecida com você. Parecida com isso, com você, quando você era pequenininho. Ou seja, desde pequenininho você aprendeu que certas coisas podem mentir. Então a gente cresce sabendo que eu posso mentir quando for conveniente para mim. Porque você me pediu para mentir porque era conveniente para você. Como é minha mãe, eu não vou achar que ela está errada. Então eu acho que ela está certa. Agora, ela não fez isso sabendo que isso está errado. Não. Ela fez isso para continuar jogando o truquinho dela lá sem o meu pai implicar. E ela não tinha consciência moral de que ela não podia fazer isso comigo, porque senão ela me ensinaria que mentir em condições pessoais necessárias pode. Ela não tinha percepção intelectiva sobre isso. Quer dizer que ela não é culpada de ter feito um erro desse comigo. Porque ela não teve consciência. Não teve a interpretação moral disso. Minha mãe era quase analfabeta. Ela não tinha essa consciência moral. Em certas condições, ela mentia, sim. E em outras condições, eu via minha mãe, toda vez que era para salvar a pele de algum filho, ela mentia. As minhas irmãs, meu pai não queria que as minhas irmãs saíssem lá na cidade, lá em Governador Valadares.
Não queria que as minhas irmãs saíssem. Ele viajava, a minha mãe deixava sair. Ah, mãe, posso ir lá na praça um pouquinho? 7 horas, 8 horas da noite, de bicicleta. Cidade pequenininha, 3 quarteirões, já estava no centro da cidade. Mas eu falei, pode, filha, vai tranquila. Aí as minhas irmãs iam, ficavam passeando lá na praça, de bicicleta e tal. E a minha mãe falou assim, ó, às 9h30 o seu pai vem, chega, vai chegar de trem, vocês estejam aqui às 9 horas. Para 9h30 está todo mundo. E o meu pai, 9h30, minhas irmãs voltavam, 9 horas, tal, né, todo mundo em casa. E eu vendo aquilo. E sabendo que a minha mãe enganou. Mas enganou por quê? Porque o meu pai erradamente não deixava que as minhas irmãs saíssem para passear numa hora que podia. E a minha mãe corretamente deixava. Que mal que tem? Deixa as meninas passear, elas são jovens, moças namoradeiras, deixa aí paquerar um pouquinho lá, puxa vida. E meu pai era rigoroso com isso. Ele chegava e perguntava, alguém saiu? As meninas saíram? Muitas vezes ele me perguntou, você viu aí, suas irmãs saíram? Eu falei, não, saíram não. Eu menti. Por causa de quê? Sabia que eu estava defendendo as minhas irmãs, igual a minha mãe lá. A única vez que eu apanhei do meu pai, sabe por que foi? Por causa de um negócio desse. As minhas irmãs saíram para passear. Meu pai ia chegar às 11. Mas o meu irmão chegou às 9h30. Ele ia chegar às 9h30. Porque o meu pai vinha de Belo Horizonte, meu irmão vinha de Vitória. Lá em Governador Valadares é meio do caminho, né? O trem vem de Vitória, o outro veio de Belo Horizonte. De Belo Horizonte chegava às 11 horas, o de Vitória chegava às 9h30. Meu irmão chegou às 9h30, nós fomos lá, eu e um outro colega lá, fomos até a estação, só para voltar com ele. Fomos a pé, voltamos a pé, todo mundo, era pertinho, né? A gente ia para passear. E na volta, eu, sem pensar, não tinha nada para contar para o meu irmão, né? Contei os acontecimentos. As meninas saíram para passear mais cedo e tal. E aí assim, meu pai não gosta, né? Eu falei assim, não, mas ele não está, ele vai chegar às 11 horas, elas saíram. Aí meu irmão ficou quieto e tal. Quando meu pai chegou às 11 horas e tal, todo mundo estava lá esperando ele. Todo mundo não, as meninas estavam sumidas lá. Eu, meu irmão e tal, os outros ali. E o meu irmão, numa conversa lá com meu pai, ele deixou escapar que as meninas saíram. Assim, elas saíram? Aí ele falou assim, ele não devia ter falado. Eu até nem sei por que ele falou. Eu não estou lembrado do que houve antes para ele poder ter tido uma razão dessa de falar um negócio que não precisava falar. Mas olha aí, a mentira. Ele falou, elas saíram. Assim, quem é que te falou? Você não estava aí? Ele assim, o Rodrigues. Aí passou a bola para mim. E eu agora quis defender as meninas. Se eu falasse, eu queria falar que elas não saíram. Mas ele não me perguntou se elas saíram ou não. Ele perguntou se eu falei com meu irmão isso. Assim, você falou com ele? Aí eu, naquele jogo de palavras ali, não percebi bem o que eu estava falando. E falei, não, eu não falei. Ou seja, eu estava querendo negar que as meninas saíram. E ele olhou para mim e disse, você não falou? Eu falei, não. Aí ele olhou para o meu irmão, né, muito mais velho. Disse, não falou? Ele não falou com você? Aí o meu irmão sustentou. Não, ele falou comigo. Estava vindo da estação, ele falou. Nem perguntei para ele, ele falou. Aí eu lembrei que eu tinha falado. Quando meu pai voltou para mim assim, e aí, você falou? Eu falei. Assim, entretanto, você acabou de dizer que não tinha falado.
Por que você disse para mim que não falou e agora você está dizendo que falou? Aí eu fiquei calado. Meu pai era bravo e perigoso. Por isso todo mundo tinha muito medo dele. Quando ele fez isso, eu comecei a tremer de medo. E ele, vem cá. Aí eu caminhei como cordeiro para a ponta do punhal assassino. Cheguei perto dele e ele me pegou pelo braço assim. Eu quase desmaiei. Mas xixi eu fiz. Os meus esfíncteres, bom, só o esfíncter urinário, né? Escapuliu e ele só pegou assim, ó. Acho que eu assustei tanto que ele me pegou assim pelo braço. Olhando firme para mim, eu estava, não sei como é que eu estava, né? Devia estar lívido. Eu teria visto o Drácula, talvez. Né? Não é possível. Que medo que eu passei isso. Aí ele não fez mais nada, ele me soltou. Eu disse, nunca mais mentar. E me soltou. E saiu lá para fora. Não aconteceu nada com meu irmão, nem com as meninas, nem com mais ninguém. Só comigo. Falei, mas por quê? O que houve aqui? Então, na cabeça de criança, eu devia ter o quê? Uns 8 anos. Na cabeça de uma criança, fica qual o conceito? Não pode mentir de jeito nenhum para meu pai. Porque para os outros não tem consequência nenhuma. E eu continuei mentiroso para o resto da vida, como todas as outras pessoas do mundo são na hora que elas precisam de enganar, que não fizeram ou fizeram alguma coisa segundo não convenha. Igual todo mundo. E hoje em dia a psicologia, está escrito em tudo quanto é livro, todo mundo mente na hora que precisa. É só precisar que você engana. Ah, você chegou atrasado. Ah, desculpa, o trânsito ali está terrível. E já está inventando. O trânsito não está terrível coisa nenhuma. Você saiu tarde de casa. Mas botou a culpa no trânsito, porque o trânsito costuma estar terrível mesmo. Já houve mentira do jeito assim, o elevador lá em casa deu um problema, tive que voltar e tal. Atrasei 5 minutos, me desculpe. Para poder justificar um atraso, você contou uma mentira. Para quê? Pois bem, isto de mentir é indignidade moral. E nós temos indignidade moral? Foi claro que temos, nós temos 50%. Agora, se a gente não exercitar o domínio sobre a indignidade moral, a gente vai continuar com ela. E a evolução do espírito, o adiantamento espiritual, implica em que, durante a vivência da gente na Terra, a gente aprenda a praticar as conveniências morais, que são as dignidades. Quando você aumentar a sua dignidade para 60%, 70%, você já não estará mentindo mais quase nada. Não estará mais enganando, já estará um espírito bastante adiantado. Mas ainda, se a coisa apertar, você ainda fala alguma coisa ou outra assim. Por exemplo, a polícia vem na sua casa procurando seu filho. Você esconde ali. Aí a polícia chega. Vira ele por aqui e diz, não chegou ainda. Todo mundo fala. Quanto de dignidade moral você tem? 70. Mas você está mentindo. Assim, para proteger o filho aí. Ele até que vai lá na polícia amanhã, mas vai com o advogado. Ele vai. Mas agora a polícia pode pegar ele não, senão é flagrante e ele vai preso. Se ele for amanhã com o advogado, ele faz o depoimento e não houve flagrante, não é preso. Vai aguardar a avaliação da conduta. Por exemplo, isso é coisa que a gente vê em filme, né? Então,
Concluindo, gente, nós estamos vivendo na Terra para aprender a viver corretamente. E o corretamente implica em duas coisas. Nós não podemos fazer nada contra os outros. Nada que prejudique os outros. Essa é uma coisa. Isso é o não devemos. Tem uma coisa que a gente não deve fazer. E tem outra que a gente deve fazer. São essas duas coisas que são os acertos da evolução. Essa que a gente não deve, a gente não deve fazer. E essa que a gente deve fazer. As que não deve é enganar os outros de qualquer jeito, qualquer tipo. Lesar, prejudicar, enganar. Qualquer que seja o prejuízo, você não pode fazer. Se você estiver trabalhando pela sua evolução de um modo consciente. Porque se você enganar, você está atrapalhando a sua evolução. Não é que você volta, não. Você não cresce. Você fica do tamanho que estava. Você vem numa encarnação, vem noutra, mas não cresce. Isso é uma... Agora, se você... A outra coisa é, você deve fazer coisas a favor dos outros. Tudo que você puder fazer de benefício para os outros, você deve fazer. Tudo o que puder. Porque isto aumenta o seu crescimento espiritual. Então, o seu crescimento espiritual depende de você não prejudicar ninguém e beneficiar todo mundo que puder, no máximo que for possível. E é para isso que a gente nasceu. Ou seja, as duas coisas juntas chamam-se dignidade moral. Crescer em dignidade moral. Vamos lembrar disso um pouquinho? Então é isso por hoje. Vão para as suas salas, vão com Deus, levem um grande abraço, sejam felizes. Lembre-se sempre de que Jesus está muito mais presente na sua vida do que você pensa. Viu? Lembre-se dessa frase. Jesus está muito mais com você do que você pensa. Vão com Deus. Ótima noite.